Tudo certo, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre países, tá? Vamos começar pelo continente americano, os países aí do continente americano tão importantes, né? Primeira coisa é fundamental quando a gente pensa em continente americano, tá? É lembrar do seu ordenamento do relevo. Esse ordenamento do relevo, pessoal, envolve que a parte oeste vai ser formada por cadeias montanhosas, choque de placas tectônicas. Lembre-se que o oeste do continente americano, ele faz parte justamente do Círculo ou Anel de Fogo do Pacífico, onde há encontro, movimentos convergentes de placas tectônicas. Muito bem, enquanto o oeste tem cadeias montanhosas, dobramentos modernos, a parte central tem planícies, certo? Umas planícies centrais americanas, por exemplo, tá? E aqui no Brasil nós teremos aí a planície, parte do Pantanal Mato-Grossense, por exemplo, né? E quando a gente fala em planícies, lembra de que estrutura são as bacias sedimentares, né? Olha a importância. E já na parte leste do continente americano é formado por planaltos antigos, desgastados, né? Como o Planalto do Labrador no Canadá, os Montes Apalaches nos Estados Unidos, não é? A região planáltica no Brasil, por exemplo, Planalto Chapada da Bacia do Paraná, do Parnaíba, tá? Mares de morros na região, não é, sudeste aqui. E aí quando a gente pensa nesses planaltos, a estrutura geológica corresponde aos maciços ou escudos antigos cristalinos, daí a importância de minerais metálicos. Então observa o ordenamento do relevo do continente americano. Na parte oeste, montanhas, dobramentos modernos, centro, planície, bacias sedimentares, e no leste, planaltos, maciços escudos antigos. Outra coisa muito importante para os vestibulares. O continente americano, ele tem uma divisão geográfica e uma divisão socioeconômica e histórica. A divisão geográfica é aquela que apresenta a América do Norte, não é? Groenlândia, nós vamos ter, que é um território que pertence à Dinamarca, mas geograficamente está no continente americano, na América do Norte, então Groenlândia, o Canadá, os Estados Unidos e o México formando a América do Norte. Depois nós encontramos a América Central Continental ou Istmica, tá? E a América Central Insular, que é a região do Caribe, por exemplo. E aí sobra a América do Sul, né? Países andinos, países platinos, Brasil e a região das Guianas. Essa é a divisão geográfica. Em contrapartida temos a divisão socioeconômica histórica. Estados Unidos e Canadá como América anglo-saxônica, colonização de povoamento realizada pelos ingleses, certo? Lembra que o inglês é um povo anglo-saxão, daí a denominação de América anglo-saxônica povoada pelos ingleses. Hoje são países desenvolvidos, fruto da colonização de povoamento, Estados Unidos e Canadá. Observa que Groenlândia não faz parte, porque eu tiro ela geograficamente, tá? Eu coloco na América do Norte, tiro ela, melhor dizendo, da parte socioeconômica, porque ela é um território da Dinamarca. O restante da América, México, América Central, Istmica ou Continental, América Central Insular, tá? Que é a região do Caribe, que é formada pelas ilhas, e a América do Sul, forma então a América Latina, a ocupação principalmente de espanhóis e portugueses, que são dois povos latinos, colônias de exploração. Automaticamente e infelizmente essa América Latina é formada por países em desenvolvimento, não é? Nós estamos falando aí de problemas socioeconômicos gravíssimos. Então essas duas divisões, pessoal, elas são fundamentais. Uma divisão geográfica e uma divisão socioeconômica. Vamos começar com a América anglo-saxônica. Tudo bem? Então observa o mapa, eu tenho a América anglo-saxônica. Começamos então com o Canadá. O que eu tenho que saber desse Canadá, pessoal? Saber do Canadá, principalmente, não é, a questão climática, tá? Esse é um dos maiores problemas do Canadá. O Canadá é um território que tem, no extremo norte, o clima polar com a vegetação tundra, não é? Um pouquinho mais para baixo, o clima subpolar frio com a vegetação taiga, são as coníferas. E no centro, extremo sul do Canadá, o clima temperado com as florestas, não é? Corresponde às florestas temperadas e parte de pradarias cobrindo as
planícies. Então o grande problema do Canadá é o extremo norte vazio, devido justamente ao aspecto do clima polar e o clima subpolar. Relevo do Canadá, né? Oeste, montanhas rochosas, centro, planície, e leste encontramos os planaltos, com o planalto do Labrador. Rio importante, tá? Nós vamos ter o rio Mackenzie no extremo norte do país e o rio São Lourenço, que é o desaguadouro dos grandes lagos em direção ao Oceano Atlântico, né? O rio São Lourenço é o grande elo do Canadá com o mundo, através principalmente do comércio exterior, a importância do rio São Lourenço ali na região dos Grandes Lagos, correto? Bom, então esse Canadá, ele é um país que não é populoso, não é povoado, o extremo norte é um imenso vazio demográfico, isso é uma característica muito importante, população com alta qualidade de vida, alto IDH muito alto, então ótima qualidade de vida nesse país. É um país que recebe imigrantes, porém ele faz uma triagem, tá? Então ele quer mão de obra qualificada, na faixa etária de população economicamente ativa, porque o crescimento vegetativo do Canadá é muito baixo. Então ele precisa repor essa mão de obra através dos imigrantes. Porém, ele faz uma triagem, ele quer uma migração, né, de mão de obra qualificada. Essa é a grande intenção do Canadá, tudo bem? Outro aspecto importante, pessoal, o Canadá é riquíssimo em recursos naturais, petróleo, gás, minério de ferro, ouro, por exemplo. Então é um país importante que você tem que lembrar em riqueza e recursos naturais, tá? E aí, quando a gente pensa no aspecto também populacional, voltando ao aspecto populacional, não podemos esquecer que a população está concentrada no extremo sul do país, devido ao clima temperado, correto? E a população está na parte sudeste do país, na região dos Grandes Lagos, nas províncias de Ontário e Quebec. E aí quando a gente fala em Quebec, o que é importante? A província dos franceses, tá? E aí nós falamos que esses franceses têm o ideal separatista. Então nós podemos ter aí o surgimento de um país chamado Quebec, habitado por franceses, enquanto o restante do Canadá é habitado por ingleses, e no extremo norte, por exemplo, no Nunavut, nós encontramos Inuits, que são os esquimós, por exemplo, não é? Então, esses franceses estão em Quebec e têm o ideal separatista. Lá na década de 90, na década de 1990, foi feito um plebiscito e aí quase o sim pelo separatismo venceu, mas foi por pouco realmente. E a partir daí o governo não realizou mais esse plebiscito, não é? Há realmente um movimento para que retorne o direito ao plebiscito, e aí realmente nós podemos ter o sim vencendo, e aí surgindo um país, Quebec, numa das regiões mais ricas e mais populosas do Canadá, que vai ser um prejuízo econômico gigantesco para o país, tá? Então eu acho muito difícil a realização desse plebiscito, tá? Porque é quase que certeza que o sim vai ganhar, tá? E para a gente ir finalizando esse Canadá, pessoal, não podemos esquecer que ele é dividido em regiões geoeconômicas. Olha que fato importante. Como vocês estão observando no mapa, o extremo norte, com o território de Yukon, território de Noroeste, não é? A região de Nunavut, onde vivem os esquimós, por exemplo, não é? É uma região marcada por uma grande riqueza mineral, riqueza vegetal, exploração, por exemplo, da taiga, que é ótima para a produção de celulose, pois o Canadá é o maior produtor de celulose e de papel do mundo, correto? Por causa dessa imensa floresta de taiga, certo? Mas é um imenso vazio demográfico devido aos climas polar e subpolar. Quando a gente vai lá na parte do extremo oeste, encontramos a Colômbia Britânica, aí vem uma área importante, segunda concentração urbana industrial do país, tá? Nós estamos um destaque a cidade de Vancouver, certo? Um grande centro industrial, essa cidade, quer dizer, a Colômbia Britânica é uma região muito forte na industrialização, muito forte na agricultura também, certo? Outra coisa, observa no mapa, é a única ligação do Canadá para o Oceano Pacífico,
então um país que vai fazer parte do comércio da bacia do Pacífico, daí a expansão econômica dessa região devido ao comércio, né, em direção à China, tigres asiáticos, Japão, já que é um país rico em recursos naturais. Então é uma região que você tem que ficar esperto no vestibular, a região da Colômbia Britânica, uma região de concentração urbana industrial, a segunda do país, tá? Uma região importantíssima na agricultura, na pecuária, por exemplo. Quando a gente olha para o centro do Canadá, nós observamos províncias como Alberta, Manitoba, Saskatchewan, que são as províncias centrais, as famosas Prairie, não é? Que são riquíssimas em combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, e a planície favorece o quê? O desenvolvimento da agricultura, pessoal, trigo, criação de gado, tá? Lembrando que o extremo norte do país é muito difícil ter agropecuária por causa do frio polar e subpolar. Tá? Então, o Canadá ele tem uma pequena porção do território utilizado para a agropecuária. E um dos principais destaques são as províncias centrais. Uma agropecuária altamente mecanizada, alta tecnologia. Então, eles conseguem ter uma superprodução e conseguem estar aí entre os 5 maiores, tá, produtores de grãos do mundo. Aí. É uma coisa impressionante o Canadá, a capacidade, não é, que você tem de produção e exportação desse país. Vamos à região mais importante do país, vamos ao sudeste. Vamos à região dos Grandes Lagos e o Vale do São Lourenço. Vocês estão observando as províncias de Ontário e Quebec, a maior concentração urbano-industrial do país, correto? E aí ficam então os grandes centros importantes, Toronto, Montreal, por exemplo, não é? Então a região mais importante, a região mais rica, mais populosa, mais urbanizada, mais industrializada é justamente o sudeste, o Vale do São Lourenço e a região dos Grandes Lagos. E por último temos as províncias litorâneas, como exemplo Terra Nova, que são áreas que caminham com uma estagnação econômica, já que a bacia do Pacífico é a parte de crescimento econômico, né? É uma área ligada à policultura, ligada ao pescado, por exemplo, não é? O porto de Halifax, nessa região. Então esse é o destaque que eu tenho das províncias litorâneas, tá? Outro detalhe importante, o Canadá é totalmente dependente da economia americana para investimentos e ele também é dependente, tá, do mercado consumidor americano, certo? Então a população do Canadá ela é praticamente 10% da população dos Estados Unidos, certo? Então você imagina a importância do mercado consumidor americano para o Canadá, a importância dos investimentos americanos para o Canadá, mesmo o Canadá fazendo parte da Commonwealth, Comunidade Britânica de Nações, que tem como chefe de Estado a rainha da Inglaterra. Então o Canadá ele é um país que funciona numa forma monárquica, tudo bem? O Canadá é uma monarquia parlamentarista. O primeiro-ministro é canadense, tá? Mas o chefe de Estado é a Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Então é interessante esse fato aí do Canadá fazer parte da Comunidade Britânica de Nações. Outro detalhe importante, o Canadá é o grande produtor e o grande exportador de alumínio. Ele compra bauxita da Jamaica, da Guiana, do Brasil, transforma em alumínio e exporta, mesmo sendo pobre em bauxita. Qual é a vantagem do país? Energia elétrica. Lembre de química que para transformar bauxita em alumínio se utiliza o processo da eletrólise. Tá? Então o consumo de energia é muito grande e o Canadá sobra energia, tanto é que é um grande exportador para os Estados Unidos, tá? Então ele compra bauxita a um preço baixo, certo? Tem a sobra de energia, transforma em alumínio e ganha muito dinheiro exportando para o mundo todo aí. Certo? Então pessoal, isso foi a história do Canadá, a história de geografia do Canadá, tá? Um grande abraço, até mais.